Cuiabá é uma cidade que vai surgir com a vinda das pessoas em busca do ouro. Esta comunidade de São Gonçalo Beira Rio representa tudo, porque Cuiabá nasceu aqui. Aqui que surgiu Cuiabá. Aqui que foi os primeiros povos. Eu venho de uma descendência indígena, dos cochiponés, né? Minha avó, minha mãe, índia cochiponés. Aqui minha avó foi pego lá, só que tudo era aldeia dos índios. E meu pai, paraguai. Olha, tem essa mistura, tudo, né? Mas eu tenho muito orgulho de ser essa cuiabana, nascida e criada aqui nesta beira de rio. Se a gente for lá na história, né, do processo, né, cultural nosso, a gente vê que os bandeirantes vieram pelos rios, né, pela geografia, né, pelo Planalto, vieram do Sudeste para cá, mas aqui já existiam as pessoas, já existiam os povos indígenas. Todos nós somos chegantes em Cuiabá, menos os índios. Talvez chegaram um dia, mas eles já estavam aqui quando chegaram os portugueses. Cuiabá é uma terra bororo. Cuiabá é o coração bororo da América do Sul. Por muito tempo, Cuiabá ficou concentrada, mais ou menos assim, a parte do centro histórico, né? Aqui entre a Avenida Mato Grosso, que era um córrego da Mandioca. A Prainha também era um limite. E um outro córrego que tinha era onde é Generoso Ponce hoje, ali. Ele terminava mais ou menos na Praça Ipiranga. Após a fundação de Cuiabá, em 8 de abril de 1719, com o achado das lavras do Sutil, na região que compreende o centro histórico de Cuiabá, a expansão, né, urbana de Cuiabá, ela foi foi se interiorizando, por assim dizer, né, saindo dessa região central e vindo para a região do bairro que a gente conhece hoje como bairro do Porto. Então a Cuiabá e a população ela tem uma relação muito forte, inclusive com o rio Cuiabá. Não só pela questão da subsistência, né, mas também porque o rio, através do rio Cuiabá, é que vinham, né, as embarcações trazendo não só mantimentos, produtos vindos inclusive da capital, que era até então o Rio de Janeiro. Cuiabá ela se desenvolveu nos seus primeiros 200 anos, mais ou menos, em dois núcleos. Aqui o centro histórico, que era o centro administrativo, o centro religioso, onde a maior parte da população morava, ficava aqui no centro. E tinha a região do Porto, que ela se desenvolveu ao mesmo tempo, elas são contemporâneas, mas a região do Porto tinha uma função específica de ser a porta de entrada, né? Lembrando que não tinha estradas, a maior parte das pessoas, a maior parte das mercadorias chegavam pelo rio Cuiabá. Então, a região do Porto tinha essa função de ser lugar de trocas comerciais, estadias temporárias de quem estava nesse trânsito. Passei a minha infância no Porto. Quem passa pelo Porto hoje não tem noção do que era o Porto de antes.
porque hoje ele é uma avenida movimentada, comercial. Na minha época era uma avenida muito bem arborizada, comercial, mas as famílias moravam no fundo das casas. Então ela era residencial e comercial ao mesmo tempo. E isso criava uma vida muito grande. Porto era um lugar que as pessoas iam. Iam por quê? Porque Cuiabá naquela época era muito ligada por via fluvial. Então a chegada dos navios, tá? A cidade inteira se deslocava para ver chegar os navios, né? Então aquilo eram acontecimentos. Mas o que era característico do porto era a convivência com o rio, né? Os canoeiros chegavam do rio abaixo, trazendo abóbora, banana, tomate, tudo, e os verduleiros pegavam esses produtos e saíam vendendo de casa em casa, sabe? Então, a grande característica do porto é que ela era uma área muito movimentada. Só que Cuiabá, logo de início, não foi capital de Mato Grosso, né? Porque Cuiabá surge em 1719, Mato Grosso em 1748, a capitania separando de São Paulo. 1752, Vila Bela, e Vila Bela vai ser colocada como a primeira capital de Mato Grosso. De modo que passam a existir dois lugares que vão entrar em um certo choque, Vila Bela e Cuiabá. Mas Cuiabá não perde a força. E aí, novamente, está o comércio, né? Porque ela tem que ter alguma atividade, as pessoas têm que sobreviverem. E elas vão sobrevivendo. Quando chega em 1834, o ouro acaba mesmo. E aí, ela se reinventa, produzindo coisas aqui para vender e novamente entra com muita força a atividade comercial. Cuiabá, como capital, ela passa a deter esse controle, alinhavando essa política de uma tradição comercial com essa atividade agrícola, e isso passa a dar força no cenário nacional e faz com que Mato Grosso se torne um dos principais produtores do mundo. Cuiabá é uma cidade que ela surge assim acanhada, não tinha tudo. Tinha o ouro, mas não tinha tudo. O comércio foi chegando e esse comércio foi fixando a força da cidade. Cuiabá deve muito a essa atividade, porque o ouro não. O ouro ele sai e vai embora. Mas o comércio, ele fixa as pessoas, ele traz as pessoas de fora. E foi a partir do comércio que foram chegando as pessoas. O porto era o grande bairro de chegada, porque a nossa comunicação de transporte era feita por rio. Então, até os anos 50, o centro, vamos dizer, a alma de Cuiabá chegava e passava pelo porto. Então as pessoas queriam saber quem tinha chegado, o porto era a grande porta de entrada. Aí é como que quando começa a rodovia, todo isso se transfere para o Cochipó. Nós chegamos aqui em agosto de 61,
em 1961. Como eu disse para você, Cuiabá é uma cidade pequenininha e tal, né? E o que mais marcou naquela época da gente estar aqui, primeiro a vontade, a determinação do meu pai, parece que era como uma missão vir para Mato Grosso. Meu pai sempre foi aquele paizão, sempre brincou muito com os filhos, sempre contava história, aqueles causos. E aí ele falou, olha, vocês vão gostar de Cuiabá. Eu vou contar por que vocês vão gostar em Cuiabá. Cuiabá é uma cidade bonita, tem manga, tem caju, tem abacate, tem coqueiro, tem muito peixe. E tem um rio no meio da cidade chamado Rio Cuiabá, que a gente vai lá tomar banho, brincar no rio e tal. Bom, a gente que era criança, aquilo foi uma sedução, né? Chegamos aqui e tal, e estamos contentes, vamos vaziar a mudança e tal. E começou a chegar os vizinhos, né? Ah, que bom que vocês chegaram, mais uma família aqui para Cuiabá e tal. Então, foi como nós estivéssemos chegando de novo no meio da família, devido àquele carinho dos vizinhos, que era característica. Essa era Cuiabá, de portas abertas, janelas abertas, para todas as pessoas. Essas pessoas vão constituindo laços e a cidade se entrelaça de uma forma familiar que todos acabam virando uma só família. Porque a Rua 13 de Junho, cada pedaço tinha um nome, tá? A parte que era lá do centro, até ali da Generoso Ponce, era a Bela do Juiz, tá? Dali até o Santa Rita já tinha um outro nome, que agora eu não estou me recordando. Mas do Santa Rita até aqui no Senador Azeredo já era Capim Branco. Do Senador Azeredo para baixo, Limoeiro. Aí depois ficou, né, com a questão da Guerra do Paraguai, a retomada de Corumbá, fez essa homenagem, ficou 13 de junho, em homenagem à retomada de Corumbá. Só para você ter noção, já existia lojas tradicionais, a 13 de junho era o centro de referência comercial e esse centro aqui era muito movimentado, era um movimento impressionante. Aí começou a vir os atacadistas, né, de Secos e Molhados, a Mato Grosso e tal, e aí Cuiabá começou a crescer. Isso foi possivelmente assim até o ano de 1985. É um centro predominantemente comercial, pouca gente mora aqui. Dentro dessa área onde vai ter mais gente morando, né, mais residências, é perto da Igreja do Rosário. Mas aqui nessa região onde a gente está no MISC, né, que é na Rua de Baixo, esquina com a Voluntários da Pátria, essa região ainda é muito comercial, também por conta dos calçadões. Também os calçadões são uma invenção da década de 80 para tentar fomentar esse comércio, né? Então foi uma forma de tentar trazer as pessoas para o centro, facilitando, né, melhorando as condições de acesso para comércios e serviços aqui. Eu acho que onde você ganha seu dinheiro, você tem que investir. É importante que o comerciante que ganhe dinheiro em Cuiabá
invista em Cuiabá. Porque é aqui que nós moramos, que nós vivemos. Então a gente tem que tornar o lugar o mais agradável possível. Aqui o nosso ponto de encontro nosso era aqui na praça, no Jardim Alencar, onde já existia a fonte luminosa. Então as famílias, aos sábados, aos domingos, vinham aqui na praça passear, ir na igreja e tal, e ali os namorados, os casal, passeavam ali da Praça Alencar. Era o nosso point de Cuiabá naquela época. Então era muito legal e os espaços continuavam sendo assim. Aí a gente começava a ter as lanchonetes, né? Os pontos de encontro eram lanchonetes, que a gente ia lá, combinava de lá, e depois saía a sorveteria Seror. A gente ia, quando acabava o filme, o cinema, né? Aquela sessão, a gente ia para os pequenos barzinhos, lanchonetes, para tomar sorvete e ficar de papo. Sempre teve o novo, né? O fascinante. Por exemplo, o picolé em Cuiabá, você sabia que chegou em 1933, né? O picolé, porque ali tinha o cinema, e o cinema que era ali onde é o Cine República, né? Que depois foi o Cine Teatro Cuiabá, mas ali em 1933 chegou o primeiro lugar onde se produzia picolé. Então, eu fico imaginando como que deve ter sido aquelas pessoas, né? Olharem para o picolé. Porque aqui é um calor, né? Já era calorenta, tudo. Então elas devem ter ficado encantadas com o picolé, né? Eu amo Cuiabá. Nasci em Cuiabá. Vim para este bairro do Porto, que atravessa ali, na Praça Major João Bueno, a Senador Metelo, que atravessa São Gonçalo, antigamente. Cuiabá antigamente era Porto, que era o segundo distrito, Centro, que era o primeiro distrito, o terceiro, que era o terceiro distrito, né? E não tinha mais nada. Em 1961, né, Cuiabá era uma cidade pequena, né? Só para você ter noção, não existia ainda a Avenida Prainha, né? A Avenida da Prainha aqui no sentido Igreja do Rosário para a esquerda, subindo para o CPA, ela não existia o lado de quem vem de lá para cá, só o lado de quem vem daqui para lá, até ali a Vila Maria, que subia ali para a Igreja do Rosário e tal. Ia só até ali. Daqui para cá ia até a Getúlio Vargas e não existia praticamente o lado de lá da Prainha. E eu morei em várias ruas, né? Na Rua 13, na Rua Getúlio Vargas, na Antônio Maria. Cada rua dessa tinha aquela turminha que acabava depois todo mundo se reunindo ali também. Então eu acho que era isso. É uma infância assim que alimentou muito a imaginação da gente. Na infância a gente morava na Rua João Bento. A Rua João Bento aqui no bairro Quilombo, atrás ali do Chopão.
E essa rua, a gente pegou essa rua antes de asfaltar, ela é uma ladeirona assim, a gente brincava muito. Era aquela época de brincadeira de rua, né, das crianças, de queimada, de rolemã. E assim, temos grandes lembranças assim de descer aquelas ladeiras com rolemã e uma tábua que a gente colocava com rodinha, feito um ônibus, todo mundo vinha um atrás do outro e aí ia despencando pela ladeira abaixo, né? Então a minha infância foi uma infância muito ligada com esse bairro, com essa rua, com as brincadeiras, enfim. A rede da minha infância, rede da rua João Bento, ainda balança dentro de mim. Rede teto, cajueiro, telhado, solitário, de casa, ainda de cadeira de balanço, estás? Varanda aberta azul, de chão gelado. Compus vários rasqueadozinhos assim, e um deles chamava Lugares Nomes, porque eu amava os nomes dos bairros Cuiabana, né? E aí e eu falei, eu decoro melhor os que eu canto, porque a gente acaba cantando toda hora, né? Então, lugares, nomes para falar dos bairros cuiabanos, das coisas cuiabanas, né? Areião despraiado, Araés, Pico do Amor, Pissarrão, Lava-Pés, onde as moças que vinham na estrada paravam e lavavam as perninhas cansadas. Mundel, Mundelzinho e Prainha, Cidade Alta e Caicai, lá vizinha, o Lavra-Pau, o Beco Quente e o Poção, eita minha cidade dos nomes bem bom. Cuiabá, Cuiabá, que nomes lindos que lhe foram colocar, lá, Cuiabá, Cuiabá, Varziana Poupino, o seu nome é puro sino. Lugares, nomes. Nomes, lugares, cantei e versei e rasquei os cantares. Lugares, nomes. Nomes, lugares, tem até nome próprio que vem de um impróprio. Editei, a música é um pouquinho mais longa, mas começou para dar uma palhinha, né? Olha os nomes dos nossos bairros, né? Lavra-Pau, Beco Quente. O cuiabano sempre foi muito hospitaleiro, né? Eu tenho falado, não existe povo no Brasil mais hospitaleiro que o cuiabano. Porque Cuiabá é uma terra que ela abraça as pessoas que chegam. Ela é aquilo que o Dr. Lenine de Campos Povos diz. Aqui existe um sentimento forte de cuiabanidade. A pessoa que vem de fora para cá, que é uma pessoa que vem de um país, vem um sulista, um paranaense, eles abraçam a cuiabanidade e eles passam a sentir esse sentimento de amor, que é pertencer a um lugar que é o coração do Brasil e o coração do centro da América do Sul, mas que bate com as forças sul-americanas. Então, esse coração que bate com essas forças da América do Sul, ele precisa ser muito bem cuidado e precisamos ter daqui para frente atenção no planejamento, no sentido de assegurar as conquistas que tivemos até agora, para que não possa se perder. E a nossa história, onde é que fica? E a nossa cultura, onde é que fica? Por mais evoluído que você seja, que o progresso vai chegando, que todos nós queremos ver sob o manto do progresso, mas nós não podemos desmerecer ou ignorar aqueles que nos antecederam e com muito amor deixaram a sua história, deixaram seu carinho e os rastros que nós estamos ainda pisando em cima dos rastros que eles deixaram. Faz parte desse amor que a gente tem que ter pela cidade e o respeito também. Quer dizer, aonde
a água, a fonte da vida, tá, é que se vai construir. Então, uma cidade que se transplanta e perde aquele eco com sua força primária, natural, com suas águas, ela perde força. Acho que Cuiabá precisa voltar a beber do seu manancial. E esse relacionamento de Cuiabá é o mesmo relacionamento de hoje. A única coisa que a gente não faz é colocar cadeira na calçada, né?